Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o seu Senhor. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não és o servo maior que o seu Senhor. Aleluia, aleluia. Pôr do sol, natureza e luz, amai-vos uns aos outros, foi o que disse Jesus. Somos todos irmãos, trabalhadores do bem. Eu quero a paz no mundo, sei que você quer também. Bem além do sol, do céu e do mar, há de existir uma luz a nos chamar. Ela é o amor que emana de Jesus, a dizer: brilha a vossa luz. Corações, sempre a paz a semear, plantando novos sonhos pro mundo regenerar. Temos muito a fazer, enraizar o amor,
siga caminho do Cristo, brilhe sua luz interior, bem além do sol, do céu e do mar, há de existir uma luz a nos chamar. Ela é o amor que emana de Jesus, a dizer: brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Se fecho os meus olhos para orar, lá longe ouço o barulho do mar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Sinto meu corpo tão bem a funcionar. Deixo a música, meu espírito elevar. Vejo a natureza com amor sempre a doar. Feliz e em paz me sinto acalmar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Olá, como vão? É um prazer falar com vocês novamente. Eu me chamo Cleiton e eu frequento a Casa Espírita Jerônimo Candinho e fui convidado aqui a conversar com vocês a respeito de uma passagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 8, os itens de 5 a 7. Mas antes, vamos pedir a Jesus o intermédio dos bons espíritos para que possam nos ajudar nessa conversa. Uma simples prece. Elevemos o pensamento a Jesus. Senhor Jesus, Tu dissestes: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Aqui estamos, Senhor, reunidos em Seu nome, dessa vez de uma forma diferente, reunidos virtualmente e através das correntes de pensamento. Ampara-nos e ajuda-nos, Senhor, para que possamos entender melhor e vivenciar o Seu Evangelho. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, a gente vai conversar a respeito do Evangelho de Jesus. Por que conversar? Porque não podemos classificar como palestra, porque o ensinamento é simples, o tempo é curto e, sobretudo, a autoria da obra não é nossa,
é do nosso Mestre Jesus, sobre a interpretação dos Espíritos. Certo? Bom, o capítulo 8, ele tem como título: Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Pensemos um pouco. O que é puro? Pense aí você em algo puro. Não sei, quando alguém falar que vontade de tomar um café puro, o que essa pessoa quer dizer? Quer dizer que é só café? Ou quer dizer que tem que ser um café com uma boa qualidade? O café puro pode ser apenas café ou um café de uma qualidade melhor, não é? Pense em mais coisas. Uma joia pura. O que faz essa joia pura? Um diamante, por exemplo. O que torna o diamante puro? Pensou? Bom, cogitando, a gente vai descobrir que o processo de tornar algo puro muitas vezes é árduo, como por exemplo no exemplo do diamante, que é encontrado no seu estado bruto, mas que após lapidado torna-se puro. Aplicando esse conceito a nós mesmos, nós, depois de uma boa lapidação, podemos nos tornar puros, embora não sejamos ainda, sejamos imperfeitos. Puro também é uma categoria dos espíritos, talvez a categoria mais elevada, os espíritos puros. Na verdade, é a categoria mais elevada, da qual a gente tem apenas como exemplo o Mestre Jesus. Durante a nossa história de civilização, nós vamos encontrar grandes vultos que fizeram o bem em todas as partes, por todos os cantos e a todos os tempos. Mas dentre eles, o maior foi o nosso Mestre Jesus, justamente por ser um espírito puro. O espírito puro tem uma qualidade em especial que os outros não têm. O espírito puro, ele é incapaz de falir em suas missões. Todos nós estamos sujeitos a falhas, mas um espírito puro, assim como Jesus, que também é conhecido como um espírito crístico, por isso Jesus Cristo, é incapaz de falir. Sendo incapaz de falir, temos que Jesus é um espírito perfeito. Claro que dentro daquela perfeição relativa. Não podemos alcançar a perfeição divina. Não nos é dado isso. Deus é único, soberanamente justo e bom e onipotente em todas as suas virtudes. Mas Jesus é para nós o exemplo de perfeição ao qual podemos alcançar. Perfeição essa que será mais fácil de atingir se seguirmos os seus ensinamentos, pois ele mesmo nos fez o convite: ninguém vem ao Pai senão por mim. E dentre um dos maiores convites de Jesus, nós encontramos no Sermão do Monte, que é um chamamento e uma consolação ao mesmo tempo. Jesus tinha essa capacidade de, ao mesmo tempo em que ele consolava, ele convocava. Ao mesmo tempo em que ele te chamava a servir, ele também te amparava. E esse chamamento sobre a pureza de coração é feita lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, onde Jesus nos esclarece que bem-aventurados são aqueles que passam sim por dificuldades, os aflitos, são aqueles que se colocam numa postura humilde em relação à vida. A humildade foi uma das virtudes mais vivenciadas e exemplificadas por Jesus, mas ele nos deixa um grande convite, na verdade, um grande incentivo, nos convidando a ser puros de coração, pois ele diz: bem-aventurados os que têm puro coração, pois verão a Deus. Eu sempre tive um pouco de dúvida, quem não tem dúvidas, né? Aliás, acho que um pouco é pouco mesmo. Eu tinha muitas dúvidas do que é Deus, como é Deus, e eu queria ter essas respostas. Eu percebo que até hoje eu tenho as perguntas, as respostas eu vou descobrindo pouco a pouco. Mas eu queria ver Deus, eu queria estar diante de Deus, e não sabia como. Pensava que era no momento da minha desencarnação: um dia eu vou desvendar esse mistério, quando eu morrer. A gente não precisa esperar a morte, até porque a morte é apenas uma passagem, para que a gente possa começar desde já a descobrir. Na verdade, eu tinha a visão obscurecida, porque eu queria ver Deus, e Deus se revela por suas obras. Então, quando nós estamos diante de uma pessoa, estamos diante de Deus. Estamos diante da natureza, é Deus a falar conosco através de sua criação. Mas Jesus nos deixa esse convite: bem-aventurados os que têm puro coração, pois estes verão a Deus. Jesus
vê a Deus, compreende Deus, está com Ele, esteve com Ele. Deixa claro no seu Evangelho, tem uma passagem onde ele diz: somente o Pai conhece o Filho. Não, o Pai conhece o Filho conhece o Pai. Ele está falando da relação dele com Deus. Jesus já é capaz de compreender Deus. Nós não o compreendemos. Imaginamos Deus como uma figura humana. Não entendemos aquela colocação do Gênesis: faça-se o homem à imagem e semelhança de seu Criador. Não quer dizer que o Criador é carnal e imperfeito como nós. Quer dizer que nós também temos o germe da perfeição. Nós temos em potencial as virtudes adormecidas para nos tornarmos perfeitos, tal qual Jesus nos convida. Sede perfeito, como perfeito também é o vosso Pai Celestial. Lembrando que o modelo de perfeição relativa para nós é Jesus. Quando ele nos faz esse convite da perfeição, colocando Deus como um parâmetro, primeiro, ele se colocou numa postura humilde. E segundo, ele queria despertar em nós esses potenciais adormecidos, porque não nos é dado, não nos é permitido igualar o Criador na sua perfeição. A perfeição humana, espiritual, é relativa. A perfeição divina é absoluta. Mas vamos entender um pouco mais sobre esse convite de Jesus para que tenhamos puro coração e, sobretudo, os itens 5, 6 e 7 do Evangelho. Kardec, como é muito didático, ele sempre nos coloca exemplos. Jesus já usava dessa pedagogia, né? Quando ele nos faz esse convite à pureza, ele nos cita exemplos. Aqui, um dos exemplos da pureza de coração são as crianças. Não vou falar sobre esse tema porque acredito que já foi estudado. Vou apenas recordar. Quando Jesus coloca uma criança em seu colo e nos diz que aquele que se assemelhar a ela atingirá o reino dos céus. A gente pensa, então agora já era, né? Já cresci. Não, não é isso. O convite de Jesus não é esse, a reflexão não é essa. Se nós tivermos um pouco da astúcia que as crianças têm, se nós tivermos a tolerância que a criança tem, se nós tivermos aquelas qualidades que as crianças demonstram, capacidade em perdoar, em tolerar o outro, em fazer novas amizades, se cada um dentro de nós desenvolver essas potências, chegaremos com certeza mais rápido ao reino de Deus. É um convite à pureza. Embora a criança seja já um espírito eterno, com sua bagagem de conquistas e também de débitos, naquele seu estado natural ela demonstra pureza, justamente por não vestir essa máscara de preconceito e tudo que a gente veste quando é adulto, se separando e também nos ocultando. A criança é muito mais espontânea. Então ela é um modelo de pureza de coração. Geralmente a criança não age premeditadamente para causar maldade. Às vezes por impulso ela reage com violência, mas não foi premeditado. Enquanto que nós, muitas vezes, não chegamos às vias de fatos, mas os nossos pensamentos vão muito mais além do que as nossas ações demonstram. Então, por isso que Jesus coloca as crianças como também um exemplo dessa pureza, mas não a pureza absoluta. Foi uma figura de linguagem do nosso mestre. Certo, mas agora o nosso mestre vai um pouco mais direto ao ponto quando se quer falar de pureza. Porque, diferente da criança, o adulto, a criança é quem ela é. Mas o adulto, ele veste a máscara segundo a ocasião. No trabalho, ele põe a máscara da responsabilidade. Nas relações sociais, ele põe a máscara da hipocrisia, muitas vezes. Porque nós não temos coragem ainda de nos desnudar como realmente somos. Então, a gente tenta passar uma imagem daquilo que a gente gostaria de ser, o que é benéfico. Porque muitas vezes mostra que nós estamos tentando, estamos caminhando para nos tornarmos aquilo que desejamos, embora não sejamos ainda. Então a gente procura agir com paciência, sobretudo nos ambientes sociais, na casa espírita. Na casa espírita todo mundo é fraterno, todo mundo é caridoso, mas no dia a dia nós não somos caridosos e fraternos, assim, linearmente. Nós somos assim, ora fraternos, ora grosseiros, ora gentis, ora ríspidos. Vivemos oscilando, mas qual que é nosso objetivo? Nossa meta é manter aquele padrão. Mas muitas vezes nós precisamos nos disfarçar,
porque as pessoas não nos receberiam, não nos aceitariam como realmente somos. Então, Jesus vem nos fazer um convite profundo para que olhemos para dentro de nós mesmos através da passagem do item 5. A passagem do item 5 aqui do capítulo 8, Jesus fala do adultério. O adultério é Kardec nos conta que uma das maiores dificuldades para que nós possamos entender nossas ideias é a nossa linguagem, que ainda é imperfeita. A palavra adultério, à primeira vista, ela remete a essa relação de traição entre pessoas, sobretudo em cônjuges. Quando chamamos alguém de adulto ou adúltera, o que nos vem à mente em primeira instância é o fato da relação conjugal rompida por uma chegada de outra pessoa. Mas Jesus estende o sentido da palavra adultério para adulterar, cometer uma adulteração, coisa que nós fazemos muitas e muitas vezes. Nós adulteramos. A gente procura algum exemplo aqui, sem que seja muito constrangedor para todos nós. Mas nós adulteramos quando a gente fala algo que a gente ainda não fez. Nós adulteramos quando nós mentimos muitas vezes por medo, é uma adulteração. Algumas pessoas, alguns comércios adulteram a data de validade, o preço de seus produtos com um fim. Isso é também adulterar. Então, nesse contexto, adulterar é agir contra as leis, sobretudo contra a lei divina. Não é? É uma adulteração. Mas, porém, como a lei divina é perfeita, a gente não consegue adulterá-la. A gente tenta, mas depois a gente vai sofrer as próprias consequências. Mas vamos, qual é o convite de Jesus? Jesus nos convida a olharmos para dentro de nós mesmos, para dentro do nosso pensamento, porque tudo aquilo que a gente exterioriza vem de dentro para fora. A minha fala nesse instante está vindo de dentro para fora, embora aqui com o Evangelho na mão, para que eu procure falar apenas de coisas boas. Mas essa passagem que Jesus nos fala do adultério, ele diz o seguinte, olha, para que você cometa um adultério, não é preciso você chegar às vias de fato. Não é preciso você estar junto de outra pessoa que não é aquela com a qual você comprometeu-se. O simples fato de você pensar ou desejar aquele coloca como figura de um homem para com uma mulher. Eu vou ler para que eu possa expressar exatamente, pelo menos na forma oral, o pensamento de Jesus. Aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que quem tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então Jesus aí está nos falando da intenção. Porque a intenção é quem diz. A intenção é que nos mostra quem realmente somos e o que realmente queremos. É na intenção, assim como é no pensamento que nascem todas as nossas ações. Nós estamos aqui agora assistindo, no meu caso eu conversando, porque em algum momento eu pensei, um dia eu quero falar de Jesus, porque eu quero repassar todas essas bênçãos que chegam até a mim. Eu pensei e hoje estou realizando. Um dia eu também pensei, agora eu quero buscar algum conteúdo que fale sobre Jesus de forma na internet. E já fiz várias vezes. Então é o pensamento que nos conduziu até aqui. E o pensamento pode nos levar muito mais além, tanto para o bem quanto para o mal, como nesse caso da passagem pecado por pensamento. Vamos entender primeiro o que é o pecado. A raiz da palavra pecado está relacionada ao erro. Então, pecado é um erro. São os erros que nós cometemos para conosco mesmo, para com nossa consciência, para com o nosso próximo. Mas a palavra pecado, ela carrega em si algo de profano. A gente tem medo, a gente, ao longo do tempo, a gente criou um trauma da palavra pecado. Até porque está relacionado a um contexto divino, religioso. Então, a pessoa que peca, como se ela tivesse desagradado a Deus. E Deus não se emburrece conosco, porque isso é uma característica humana, ficar magoado, ficar ressentido. Deus não fica ressentido conosco. Nem mesmo Jesus. Quando Jesus estava diante de um pecador, ele não enxergava o erro. Ele enxergava o ser divino que ainda não alcançou a sua plenitude. Então, quando nós estamos diante de Jesus, quando Jesus esteve diante de pessoas que, assim como nós, faliram em
quaisquer situações, seja em relação ao comércio, ao dinheiro, em relação aos relacionamentos, como nessa passagem, Jesus nos olhava com indulgência, dizendo: olha, você ainda não entendeu, mas você vai conseguir. Então o convite dele era o seguinte: eduquemos o nosso pensamento para que nossos desejos e nossas ações sejam diferentes. Se nós tivermos uma atração, tivermos um despertamento por alguém que já seja comprometido, busquemos a resignação em primeira instância. Olha, essa pessoa já tem o seu compromisso, não me é dado nesse instante estar junto dela. E trabalhemos isso. Bom, mas vou cultivar minhas virtudes, quem sabe eu possa me unir a uma outra pessoa ou a essa em um outro momento. Mas para que a gente possa ter assim aquela divisa de como ou não agir, nos imaginemos no lugar do outro, no lugar do esposo ou da esposa, a qual foi cobiçado seu cônjuge. Gostaríamos? Bom, isso nos vai traçar uma linha de conduta. E lembrando aqui que Jesus foi muito mais profundo, quando ele vem sondar a nossa intenção íntima, onde ele diz: aquele que simplesmente o fato de olhar ou pensar numa pessoa, não só na pessoa, porque senão a gente vai direcionar aqui para um ponto em que eu não quero chegar. Vai parecer que não nos é dado, ou não nos é permitido, não é humano o pensar ou desejar alguém. Não é isso. Jesus vem nos convidar, está nos fazendo chamamento à nossa intenção. Se a sua intenção não é boa, olha lá. Você tem que tratar agora, enquanto ainda está na intenção, para que não chegue na ação. Essa é a profundidade do pensamento do Cristo aqui nessa passagem, que o Kardec vai desenvolver muito bem. Ele vem aqui nos dizer o contexto da palavra adultério, que não nos remete somente a essa relação homem-mulher, mulher-homem, então essa relação conjugal, que hoje em dia nem segue mais o padrão homem e mulher, mas assim de dois seres que estão em comunhão ou em acordo. E ele vem nos dizer aqui, ainda Kardec, a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Então, aquele que já tem o coração puro, nem pensar no mal, nem o pensamento do mal já surge em sua mente, surge em seu espírito, surge em seu coração. Mas por quê? Porque ele educou muitas vezes passando por essas instabilidades as quais nós passamos. Erramos, mas espera aí, errei. Não quero mais errar. Eu errei. O que eu posso fazer agora para mudar? Na próxima vez vou procurar agir diferente. E aí a gente vai lentamente subindo degraus. Às vezes a gente estaciona, em algumas vezes a gente até retrocede, mas opa, se eu cheguei até aqui, eu posso voltar no mínimo para onde eu estava e procurar avançar um pouco mais. Até que nós possamos atingir esse grau da pureza. Como nós falamos no princípio, a pureza das joias, a pureza da boa arte, foi tudo um exercício. Não tem aquele ditado de que é 90% transpiração e 10% inspiração? Eu não sei se a proporção é essa. 99% transpiração, 1% inspiração. Apliquemos a nosso desenvolvimento moral. A parte da transpiração é o exercício contínuo e diário, tentando educar o nosso pensamento, tentando educar a nossa emoção e também tentando educar os nossos sentimentos. Finalizando aqui no item 7, o Kardec vai colocar assim de uma forma geral os estágios em que nós nos encontramos. Assim, do degrau primitivo até o degrau que esteja em condição maior. O degrau mais elevado é a pessoa que já atingiu essa pureza de coração. Ela não mais pensa no mal, o seu pensamento é somente o bem. O nosso único exemplo é Jesus. No seu evangelho, a gente não vê em momento algum Jesus expressando uma palavra má. Muitas vezes ele precisava ser enérgico, ele precisava dizer aquelas verdades que a gente não queria ouvir. Diante dos fariseus, diante de alguns mal intencionados, porque é necessário também, o amor corrige. Jesus ama essas pessoas. E por amá-las, ele corrigia da maneira dura. Mas outros pensamentos, outras palavras não saíram da boca do mestre, a não ser ideias que expressassem o seu amor. Então Jesus, na qualidade de espírito puro,
não mais proferia maus pensamentos. Mais abaixo, nós temos aqueles que já atingiram um certo controle sobre suas emoções. Eles estão no degrau intermediário. Como é que Kardec nos classifica aqui? Vejamos aqui. Em resumo, a pessoa que não concebe mesmo pensamento mau, o progresso já está realizado. É o caso de Jesus, Espírito puro. Naquela quem esse pensamento vem, mas o repele, quando a gente ainda tem um pensamento, mas a gente já procura repelir, opa, não é bem assim. Não é isso que eu espero de mim mesmo como ser divino. Não é isso que Deus espera de mim, embora Ele compreenda que eu possa fazê-lo. Quando a gente repele o mal, nós estamos em via de progresso no segundo nível. Agora, aquele que ainda se compraz no mal, o progresso ainda está por fazer. Olha só como Kardec nos coloca, o progresso ainda está por fazer. Ou seja, essa pessoa ainda não está fazendo, mas ela vai chegar lá. Quer dizer, nesse não há salvação. Não foi assim que disse, não é assim que os Espíritos não colocam, não é assim que Jesus também falava conosco. Ele falava, vai e não peques mais. Embora sabendo que a gente ia dar uma bela de uma tropeçada, mas a gente precisava do incentivo. Porque se ele só passasse a mão na cabeça, vai, pode ir, qualquer coisa, eu estou aqui para te perdoar de novo, estou aqui para te curar de novo. Aí a gente ia seguir sempre os mesmos erros. Mas o incentivo é esse, vá, prossiga avançando, prossiga lutando, adquirindo o seu dom não, adquirindo a sua capacidade de resistir e persistir. Então esse é o convite de Jesus para que possamos desenvolver a pureza de coração. E um dia nós poderemos, assim como ele, compreender melhor a Deus, estar junto de Deus. Bom, amigos, a mensagem era essa, uma mensagem bem simples. Eu vos convido à leitura para que possam ter também outro ponto de vista em relação à pureza de coração e, sobretudo, em relação ao pecado por pensamento. Lembremos-nos das palavras de Jesus que nos convida a cuidar do pensamento, quando ele diz vigiai e orai, para não cair em tentação. Sobretudo nesse tempo em que nós vivemos, tempo de notícias falsas, tempo de pessoas que muitas vezes perderam a conexão com Deus, que se sentem abandonados. A cada dia, a cada instante, é um novo comentário de que esse mundo não está bom. Nossa, Deus nos esqueceu, novo Armagedon, tudo isso. Então, olha só as correntes de pensamento que nós estamos nos sintonizando. Sendo que a cada dia nós temos essa mensagem de que não somos esquecidos por Deus jamais. Pelo sol que nos ilumina. Deus é esse sol que nos ilumina a todos os instantes. Muitas vezes a noite vem, mas o sol está lá ainda. A gente pode sentir, inclusive, seu calor, a sua temperatura. Mas é necessário que nós também façamos a nossa parte, não é? É necessário que nós busquemos andar com nossas próprias pernas. Então, vigiemos e oremos. A oração talvez seja a maior expressão do nosso pensamento. É a conexão com o Criador. Quando a gente ora, a gente não é capaz de imaginar tudo que a gente opera no físico e no extrafísico. Portanto, busquemos essa pureza de coração no dia a dia, junto do nosso próximo, nas nossas atitudes, em nossas casas, e cuidando do pensamento, ficará mais fácil de alcançá-lo. Tá bem? Muita paz, eu espero estar convosco em breve. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Nos reunimos na mesma sintonia para que possamos receber o tratamento virtual
Vamos buscar, através dos nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade bendita que nos dá de compreendermos, de recordarmos Jesus, quando Ele nos disse que não precisávamos de templo, de pedra, para que possamos nos reunir. Então estamos nos reunindo no templo do nosso pensamento, na mesma sintonia, agradecendo a Deus, nosso Pai, pedindo a proteção para esses momentos que juntos vamos passar. Senhor Jesus, amigo querido, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos a proteção para o tratamento. Graças a Deus. Busquemos nesses momentos sintonizarmos com a natureza. Pensemos nos campos verdejantes, com árvores floridas algumas. E vamos recordar, a uma certa distância, uma cachoeira de águas cristalinas que nos auxilia no tratamento. Recordemos da cachoeira de águas cristalinas jorrando em nossas cabeças. Fazendo toda a limpeza física e perespiritual. Com a bênção do Senhor Jesus, jorrando, fazendo esta limpeza, auxiliando-nos nas nossas dificuldades. Cachoeira de águas cristalinas, podemos respirar tranquilamente, mentalizando estas energias e soltando ar. Tranquilo, respirando e expirando. Graças a Deus. Agora nós vamos receber o passe de reposição de energias. Recordemos o sol a irradiar. E pensemos no Senhor Jesus, no centro deste sol, irradiando a sua luz, nos envolvendo com seu amor, nos aquecendo, fortalecendo os nossos centros de forças, as nossas células, luz do sol. Respiremos profundamente, mentalizando essas energias, trazendo a paz, aumentando a nossa fé, trazendo a certeza que tudo passa, que nós não estamos sozinhos. Nós te pedimos também pelas águas que estão para fluidificar, transformando estas águas em remédio, amparando todos que dela fizeram uso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Jesus, nos seus braços eu posso ter a luz e seguindo os seus passos eu sei que nos conduz pelo caminho leva até o nosso Pai. Jesus nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, mas mestre, mesmo junto às quedas